Olá, pensadores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Convido a Pensar. E já convido você também a dar like, já convido você a fazer a sua inscrição, já convido você a fazer comentário, tá faltando comentário aqui. Então deixa seu comentário, nós já estamos pondo também os shorts lá no nosso canal, dá uma olhada lá, os shorts vão pegar assuntos assim segmentados dos episódios grandes, vale a pena você dar uma conferida. E hoje nós vamos falar sobre os contratualistas. Os contratualistas, e ao meu lado as figuras contratualistas também, Alexandre. As figuras. Marcelo, tudo bem com vocês? Beleza. Tudo em paz. Prontos para mais uma jornada? E voltando ao primeiro estúdio, né, do podcast. Um estúdio mais pré-histórico, né? Estamos aí. Mais pré-histórico não, isso aqui é uma mesa maior, entendeu? Vamos falar sobre contratualismo? Bora. Mas antes eu queria saber se tem alguma dica sobre vinho. Acho que tem, hein? Acho que Por acaso tenho. Hoje tem. Por acaso tenho. Pô, e até a garrafa está distante. Deixa eu pegar aqui a primeira. Obrigado, Alexandre. Hoje nós estamos degustando. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Audiência. Bem-vindos novamente ao nosso podcast. Alexandre, Walter, boa tarde. E hoje nós estamos degustando um vinho nacional, mais um vinho nacional. Vamos ver se a câmera pega aí direitinho. Mas é da vinícola Alma Única, que é situada no Vale dos Vinhedos, no nosso Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, perto de Bento Gonçalves, onde a gente já comentou alguma coisa a respeito e produzimos vinhos de excelência, né? E esse aqui, particularmente, né, uma Vindima 2020, né, um super premium, uma safra especial e com 15 meses de barrica. E é um Cabernet Franc varietal, né? Lembrando que a uva Cabernet Franc é uma uva que tem um buquê especial, né? Um buquê do Cabernet chama atenção, né? Particularmente em relação às outras uvas, com bastante personalidade, bastante forte, e esse vinho em especial bem estruturado, com 15,7 de teor alcoólico, mas que não aparece, e sim aparece bastante aroma e gosto de barrica no vinho, né? Tem uma estrutura boa. E gostaria de aproveitar também o ensejo para mostrar mais alguma coisinha, né? Que eu tirei a ideia de outros colegas, né? Mas hoje a gente está vivendo um calor infernal aqui. Então, não sei se a câmera pega, né? Mas a gente está tomando vinho num decanter, né? Num decanter. É um decanter que eu coloquei sobre um prato com gelo para tentar manter a temperatura do vinho, né? Não está pegando, deixa eu fazer a manutenção. Vai falando. Para manter a temperatura do vinho, veja só, a gente coloca gelo externo ao decanter, um prato, e mantém uma temperatura para o vinho esquentar muito, porque hoje está um calor extremo por aqui, né? Estamos vivenciando uma época de muito calor. Dica prática, né, para as pessoas. Exato, e aproveitando, falando só brevemente sobre o decanter é um device que a gente utiliza para vinhos que tem bastante tempo de barrica, para o vinho abrir, para você sentir mais a característica do vinho, né? Para sair aquele aroma de álcool, né? Para oxigenar, né? Exatamente, para oxigenar, para você sentir, né, os aromas secundários, terciários e degustar melhor. E também serve, né? Não é particularmente o caso desse, mas para vinhos jovens, se você deseja tomá-los com menos tempo. Então você vai abrir o vinho, embora não tenha muito para abrir no jovem, mas vai abrir o máximo possível por um tempo reduzido. Quer dizer, é sempre legal você utilizar esse decanter. Um brinde a todos, aí o Walter está arrumando, pegou, que você conseguiu pegar aí? Pegou. Como a audiência pode observar, é um prato com gelo ao redor para manter o vinho mais ou menos numa temperatura melhor. Saúde a todos, Evoé. Saúde a todos, Evoé. É um prato com uma borda um pouco maior, né? Exato. Até porque esse gelo vai derreter, né? E já derreteu. O calor que dá. A gente já derreteu, né? Exatamente. Eu particularmente gosto muito. Acho que eu estou sem microfone. Eu particularmente gosto muito dessa uva Cabernet Franc. E é uma coisa que é interessante, Marcela. O Brasil está bem
representado por vinhos atualmente? Muito bem representado, não só no Vale dos Vinhedos, como pelo Brasil afora, né? São Paulo, né? São Paulo. Minas Exato. Goiás. Pernambuco. Pernambuco. Santa Catarina. Exatamente. Santa Catarina. Pernambuco, né? Vale do São Francisco. Engraçado, né, meu? Você lembrou bem, Alexandre, Serras Catarinenses tem vinhos catarinense. sensacionais, né? Então, pelo Brasil afora aí, a gente está produzindo vinhos de excelente qualidade. Muito bem. Feito toda essa parte gastronômica do nosso episódio, eu vou pedir para o Alexandre fazer a contextualização histórica desses contratualistas. Alexandre, fala um pouquinho deles para nós. Farei boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver degustando esse podcast. Vamos lá, a gente vai falar de 3 filósofos contratualistas hoje. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas vou dizer contratualistas, porque esses caras eles pegam um homem em estado de natureza, em estado primitivo, entre aspas, e eles vão propor um contrato social para que esse povo, para que esses homens consigam se organizar em sociedade, numa sociedade política, na verdade, um governo da forma que a gente conhece. Então, o primeiro filósofo que a gente vai falar, né, Marcelo? A gente vai falar em ordem cronológica, a gente vai falar do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo inglês, nascido em 1588. E como a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, esse cara fala sobre um contexto de guerra civil na Inglaterra. Então é muito importante a gente já fixar isso aí, porque vai ter muito do que esse cara falou tem a ver com o momento que ele estava vivendo. Esse cara era apavorado com o momento que ele viveu. Isso muito na minha opinião, mas a gente pode discutir depois a relevância do momento histórico para esse cara principalmente. O segundo filósofo é um outro inglês chamado John Locke. E o John Locke ele nasce em 1632 e ele também, né, Marcelo, ele também pega o resquício dessa guerra civil inglesa, mas ele pega já o finalzinho dela, que foi chamado de Revolução Gloriosa Inglesa, que depois a gente vai discutir, não vou dar muitos detalhes, mas o rei cometeu o grande erro de ser católico, né, e de tentar trazer o absolutismo de volta para a Inglaterra. Esse rei acabou sendo deposto. E então essa é a Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa, chamada também de Revolução Sem Sangue, né? Foi uma revolução sem guerra, sem golpe de espada, foi uma revolução muito mais pacífica do que a primeira, a Guerra Civil da época do Hobbes. E o terceiro filósofo é o mais polêmico dos 3, a gente pode dizer. A gente vai discutir algumas questões da vida pessoal dele, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, que nasce em 1712, vai morrer em 1778, são 66 anos de vida. É uma vida muito bem vivida e muito mal vivida também, a gente vai discutir, né? Eu acho que é o mais interessante do ponto de vista pessoal, né? Os outros 2, a vida deles não aconteceu tanta coisa assim digna de nota, mas a do Rousseau tem bastante, foi uma montanha-russa, tem bastante coisa interessante, bastante contradição, muita diferença, né, Marcelo, entre o que ele escreveu e o que ele viveu, né? Se você acha, eu gosto sempre de propor esse tipo de reflexão, se você acha que o cara tem que viver da forma que escreveu, você não vai gostar muito do Rousseau. Eu acho que não tem a ver o que o cara escreve com o que ele vive, e talvez ele escreveu uma coisa que serve para muita gente, como a gente vai ver aqui hoje, e talvez não sirva para ele mesmo, e eu não vejo demérito nenhum nisso. Mas a gente vai discutir isso com mais calma. Então são esses 3, o Valtão: Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. E aí a gente vai desenvolvendo aqui o que cada um falou. Ah, maravilha. De uma certa forma, então, todos estão na mesma linha do tempo, século mais ou menos. XVI, XVII e XVIII. Já, né? Na ordem que o Alexandre falou, século XVI, XVII, XVIII, por ordem de nascimento. De nascimento. Tá. Eles não se conheceram. Se conheceram, porque na verdade, teve imbricamento de Hobbes com Locke, né? Só, né? Só. Isso rendeu o Rousseau, alguma coisa? O Rousseau foi mais... Não, nada digno de nota, eu acho. Não. Eu acho que eles eram bem antagônicos, né? Antagônicos. Eles têm muitas coisas em comum, mas muitas, acho que a parte mais interessante é o que eles têm que não é em comum, né? E o mais diferentão deles todos é o Rousseau, que é o mais tardio mesmo. O Rousseau chega a se referir ao Hobbes, né? Não tão elogiosamente, ele não chega a ofender o Hobbes, mas ele coloca o Hobbes como um contraponto muito claro com o que ele pensou, né? Bem marcado. Se você quiser começar com o Hobbes, aí acho legal a gente já dar a ideia do Estado lá, né? Não, perfeito.
Como o Alexandre já contextualizou, o que cada um viveu na sua época, né? Essas revoluções, né? Essas pequenas guerras, né? Isso influenciou muito o pensamento, né? De cada um. E o Hobbes, particularmente, isso aí depois a gente ainda vai falar mais, né? Ele era, na verdade, a favor da monarquia, né? Do absolutismo. Depois a gente vai discutir o porquê. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é no estado de natureza do homem, né? Então, cada um desses filósofos analisou o primórdio, né? Então, como é que o homem vivia antes do estado civil, né? Que antes do estado civil é o estado de natureza, né? Então, a partir daí, das condições que o homem vivia, que eles idealizaram, né, uma solução, né, para se viver na sociedade civil. Pois bem, então, começando pelo Hobbes, né, o que ele achava do estado de natureza do homem, né? Tanto que tem uma frase célebre do Hobbes, que é: o homem é lobo do homem, né? O homem é um ser mau por natureza. Isso era o que ele pensava, né? Porque, na opinião dele, né, o único direito natural, né, do estado de natureza que Hobbes tinha era o direito à vida, né? E não só o direito à vida, como tudo que fosse necessário ele fazer para garantir esse direito, né? Portanto, uma vez pensando dessa forma, né, isso tudo era pautado basicamente em alguns itens, né? Havia muita competição, né? Muita competição. Havia desconfiança, porque você tinha aí alguém que estava do teu lado, aí, do seu vizinho, né? Entre aspas, e você não sabia o que ele estava pensando, se ele estava pensando em te matar ou não, então você tinha que tomar uma atitude preventiva para evitar que ele te matasse, né? Então, isso determinava até um outro termo que ele usou, era guerra de todos contra todos, né? Você não sabia o que o outro estava pensando, então, se você não sabe, você tem que agir preventivamente, né? E agir de uma forma, via de regra, violenta, né? Então, era competição, era desconfiança gerando atitudes preventivas e era a busca da glória, do poder, né? E era uma situação onde o homem fazia o que dava na telha, quer dizer, o que ele tinha vontade, o desejo dele, ele era livre para fazer, né? Livre para fazer, e chegou um ponto, né, que eles começaram a mudar de paixão, como já discuti com o Alexandre aqui, né? E outros filósofos colocaram isso, mudaram de paixão, quer dizer, a paixão de ser bom, a liberdade, você faz o que quer, né? Você tira, tanto que não tinha propriedade privada nessa situação, porque o cara era dono daquela terra até que um mais forte chegasse e tirasse ele de lá, por qualquer razão. Então não existia propriedade privada, era a guerra de todos contra todos. E isso começou a assustar a população, né? Fala, putz, mas tá morrendo muita gente, atitudes violentas e tal, e o medo da continuidade desse processo, né, trouxe a eles a necessidade de uma modificação. Então, aí, assim, em linhas gerais, é o estado de natureza de Hobbes. Agora o Alexandre pode falar do Locke, daí para frente. Isso, legal. Só... Uma dúvida que eu fiquei... Essa era uma época em que a pessoa podia te tirar da sua casa e era aceitável isso? Na força? É porque o conceito de casa já é diferente do nosso, de propriedade. Não tinha o conceito de propriedade como o Marcelo colocou aí agora, né, Marcelo? Sim. Tem uma coisa importante que o Marcelo falou aí, que foi uma palavra-chave, que é medo, né? O Hobbes, ele está falando o tempo todo que o homem está pautado pelo instinto de autopreservação. Então, pelo instinto de autopreservação, ele está lutando mesmo pela sobrevivência. E isso traz uma instabilidade enorme para todos e traz o medo, como ele colocou. O medo é chave para ele, né? Porque ele vai colocar que o medo é a mais forte das paixões. E tem outra coisa que eu queria completar do Hobbes ainda. Quando ele coloca que o medo é a mais forte das paixões, ele coloca uma coisa muito legal, que ele fala assim, existe um medo que é o medo do espírito invisível. Ele fala isso. E ele fala que é muito legal. Ele divide esse medo do espírito invisível em dois medos diferentes. Ele fala assim, dois medos diferentes, não, duas interpretações diferentes. Ele vai falar assim,
Se o medo do espírito invisível está de acordo com o governo, que nós vamos falar daqui a pouco, ainda não estamos falando de governo, ele é chamado de religião. Se esse espírito invisível está relacionado a alguma religião que não é oficial, é chamado de superstição. E isso já é uma reflexão muito, muito legal para a gente fazer. Qual a diferença entre religião e superstição? A superstição é sempre a do outro e a religião é a minha. Então, assim, por isso também, né, Marcelo, que o Hobbes ele é a favor, daqui a pouco nós vamos dizer, não vai ser agora, do próprio monarca absolutista determinar qual vai ser a religião, porque aí você não tem fraturas na sociedade. Você precisa ter uma religião determinada para você não ter essa discussão. Mas acho que é por aí o estado de natureza do Hobbes. Só tem uma outra coisa que eu preciso colocar. O Rousseau, ele vai fazer um comentário sobre esse estado de natureza aí do Hobbes, e ele vai dizer assim, o Hobbes cometeu um erro de análise. Ele julgou o homem primordial, o homem natural, pelo homem civilizado. Ele está olhando para o homem civilizado que fez a guerra civil, ele está olhando para esse homem, ele está vendo que esse homem é horroroso, e ele está atribuindo essas qualidades ou esses defeitos desse homem lá para o homem natural, para o homem da natureza. Essa é a opinião do Rousseau. Porque a impressão que dá para nós, que o Rousseau, ele acredita o seguinte, que vivemos numa barbárie, né? O Hobbes. Ou seja, o Hobbes. Não é o Rousseau, desculpa. Sim. Desculpa, não é o Rousseau, é o Hobbes. Que nós vivemos uma barbárie, ou seja, o meu vizinho, ele só está esperando o momento para vir lá e tirar o que é meu. É a lei do mais forte. Era essa a visão que ele tinha. É a lei do mais forte, né? É a Quem lei pode do mais forte. chora menos, como a gente diria, de maneira pouco acadêmica. Eu acredito sim que era essa a visão que ele tinha, não necessariamente era assim naquela época, século XVI, 1588, Isso, né, quando que ele nasceu. Sim. Mas bem diferente do que é hoje, né? Eu acho que são coisas que aconteciam de uma maneira... Mas eu acho que ele retrocedeu um pouco nessa análise. Então, é importante a gente deixar claro uma coisa, que antes da gente falar deles todos, o Hobbes, ele é o único deles que fala de um estado de natureza histórico. Ele é o único deles. Sim. Todos os outros vão dizer que o estado de natureza é meio que um mito para você explicar a ideia, né, Marcelo? O Hobbes é o único que vai dar vários exemplos de essa sociedade se formou, o homem primitivo viveu na época tal, que eu não vou lembrar e não faz sentido a gente voltar nisso agora, mas ele é o único que vai dar uma base, né, e uma questão histórica mesmo, uma data, para quando isso aconteceu, para esse homem natural. Os outros não vão dizer, os outros vão dizer, não, o homem natural não quer dizer que ele existiu, eu estou usando esse cara como um mito, ou como uma espécie de metáfora para a gente discutir, colocar em contraste esse homem natural e o homem civilizado. Agora vamos para o Locke um pouquinho. Eu vou dar minha opinião e aí você vê se você concorda. Enfim. O Locke ele já tem uma ideia do homem natural um pouquinho mais generosa, eu diria. Né? Ele não acha que essa coisa do Hobbes de todos contra todos, o homem é lobo do homem, ele não acha isso. Ele acha que tem uma troca benéfica para aquela sociedade que está se formando. Ele crê no instinto de autopreservação, mas ele ainda acha que essa autopreservação ela anda muito junto com o instinto de um ajudando o outro também. Então, que isso pode ser benéfico para a sociedade em que eles estão vivendo. Aquela sociedade primitiva, que ele não vai datar, mas ele vai dizer que esses caras vão, por esse instinto de preservação, ele não é só individualista. Ele vai se espalhar para a sociedade e isso vai causar que um possa ajudar o outro também. Então, eles vão ter uma troca entre eles e isso pode ser bom para a sociedade. Não é essa guerra de todos contra todos que o Hobbes vai dizer, né? Ele acredita na comunidade. Isso, ele acha que isso reverte para a comunidade, na verdade. Que existe uma comunidade ali no começo. E então eu diria assim, o Hobbes... Não vou dizer o que eu ia dizer, porque é antecipar... Antecipar etapas. Mas eu acho que é isso, Marcelo. Do Locke, se você quiser completar, eu tenho muito pouco. Assim, nesse sentido do homem natural, eu só diria que ele é muito mais ameno do que o homem natural do Hobbes, muito menos violento, muito menos todos contra todos, e uma questão mais assim, realmente eles vão cooperar em sociedade, eles têm um nível de liberdade. Daqui a pouco nós vamos ver que o Locke reconhece 3 direitos para o homem, só que um é direito à vida, outro é direito à liberdade e outro é direito à propriedade, que a gente vai discutir depois.
Mas ele vai muito nessa questão da liberdade. Ele acha que o homem natural, o homem da natureza, ele tem um nível de liberdade que é muito próprio a ele, e ele não acha que ele precisa desse contrato social para mudar completamente de vida, porque ele não acha que é tão ruim assim como era o Hobbes. Mas fica à vontade para completar aí o que você Isso. quiser mesmo do Locke. É importante, né, do pessoal lembrar, recordar isso. Exatamente. Enquanto o Hobbes falava que o direito natural único era o direito à vida e os meios necessários para garantir isso, como o Alexandre bem falou, né, o Locke já estendia para a liberdade, fala alguma coisinha de igualdade também, Sim. mas ele bate muito na tecla da propriedade privada. Eu acho que Sim. é o principal ponto da propriedade privada. Sim. Mas que, de maneira geral, o homem vivia bem no estado de natureza. Como o Alexandre falou, já num estado de cooperação havia um certo respeito, até em relação à propriedade privada. E aí surge a pergunta, né? Então, e daí? Se tudo era normal, né? Nesse estado de natureza, por quê? O que ele idealizou? Por que ele pensou na sociedade civil, né? E ele comentou algumas coisas interessantes, né? Que havia, na época, leis naturais, né, da natureza e leis divinas, né? E o homem tinha que obedecer essas leis, mesmo que não fosse ele que tivesse as criado, né? Então, na verdade, o homem não era livre, porque ele obedecia a leis que não foi ele que criou, né? Então, seria interessante, havia uma necessidade, né, de que o homem criasse leis dele, né? Que houvesse um consenso, ele usa muito essa palavra, né? Um consenso para que se criasse leis, que o próprio homem criasse leis que ele fosse submetido, às quais ele fosse submetido, né? Que se criassem juízes imparciais e modos, meios coercitivos para que essas leis fossem cumpridas. E aí seria o porquê da instauração, né, de instaurar uma sociedade civil, né? Então, o Estado seria um regulador e seria um aprimorador desse sistema através de suprir essas necessidades que eu comentei. Coisas que o Hobbes não aceitava. Não uma aceitava. Interferência. Aí a gente vai falar. Vamos chegar. Vamos lá. Aí é outro Agora tópico. sou eu que estou querendo pular. Vamos chegar. Aí é outro tópico. Né? Aí vamos no Rousseau, então? Bom, o estado de natureza está liquidado. Estado da natureza. Nós estamos Dos dois. Vamos no Rousseau. Vamos no Rousseau. Vamos lá. Calma que tem muita coisa. O Só Galo para ainda deixar vai cantar, claro, né? se a gente não deixou claro ainda, né, talvez a gente passou por cima disso. Assim, esses três filósofos contratualistas, por que a gente está fazendo todo esse percurso? Eles partem de que o homem tinha um estado de natureza e precisa de um contrato social. Meio que todos eles vão chamar isso de um contrato social. Os homens, e quando eu digo homem, você já sabe, faz tempo, desde o primeiro episódio, né, Valtão? Humanidade precisa de um contrato. Todo mundo tem que assinar e fica bom para todo mundo. Você assinou, tá aceito. Para a gente conviver bem, não nesse estado de natureza, a gente precisa de um contrato social. Todos os três vão propor um contrato. O Rousseau é mais diferente, né? O Rousseau, ele é assim, eu diria que ele é um otimista quanto ao estado de natureza do homem, né? E é um pessimista em outros aspectos que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas assim, no estado de natureza, ele é um otimista. Ele acha que o homem... primeiro ele diz que o homem é um ser pouco agressivo, pouco sociável, ele transita bem numa sociedade muito reduzida, muito pequenininha, tanto que ele vai propor Genebra, talvez, como um bom experimento, mas nunca Paris, né? Então ele vai dizer assim, que em lugares pequenos, com poucas pessoas, poucos habitantes, o homem vai transitar bem. Ele vai ter uma visão idílica do homem, né? Ele vai ter uma visão que eu vou defender hoje, não sei o que você vai achar, eu vou defender hoje que todos esses três caras, eles foram influenciados por uma carta do Américo Vespucci, todos eles, para dizer o que disseram. Só cada um leu de um jeito, depois a gente fala disso. Américo Vespucci vem para o Brasil e escreve sobre o estado de natureza, ele viu o estado de natureza. Né? Que ele viu, né, também, né? Que quem viu? Que o próprio Américo viu. Ele escreve sobre o que ele viu. Isso, exatamente. ele viu e ele... Só que assim, o que ele viu é bom e é ruim. É o que você quiser. Aí você vai puxar para onde você se identifica mais.
o Hobbes vai puxar essa carta para o estado terrível. Nossa, olha o que esses indígenas faziam. E o Rousseau vai puxar para um estado mais, né, mais bucólico e mais idílico, como eu falei. E, na verdade, o Rousseau acaba retrocedendo também na análise do estado de natureza, né? Sabe? Sim, claro. Não só o Hobbes. O Rousseau Sim, também. claro. Então, e o Rousseau vai dizer que no estado de natureza o homem é bom, então o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade depois. É a sociedade que o corrompe. Não só a sociedade, mas a arte, né? A arte, a política, todas essas práticas sociais que são muito naturais para nós hoje em dia, ele vai dizer que corrompem o homem. O homem nasce bom e é corrompido. É a visão completamente inversa do Hobbes, absolutamente inversa. O Hobbes acha que o homem nasce mal e ele precisa ser educado para ficar melhor. O Rousseau é o contrário. O Rousseau vai dizer o homem em sociedade, ele vai propor várias coisas para uma sociedade melhor, mas ele acha que o melhor estado do homem é o estado primitivo. Isso aí até rende um corte, né? Porque é o antagonismo das ideias, né? Um não acreditava, né, na pureza do homem e o outro acreditava essencialmente na pureza do homem. Isso. E a corrupção acontecia ao longo da sua vida conforme ele tinha contato com o meio externo. Isso. Com o ambiente. É isso mesmo. Ele vai dizer que quando o homem se junta numa sociedade maior, ele vai dizer assim, que o homem sozinho na natureza, ele vai muito bem. Ele vai muito bem, ele não é corrompido por algumas ideias. Agora, se você junta 2, 3, 4, o que você vai ter? Você vai ter um corrompendo o outro, um querendo competir com o outro. Você começa a perceber que esse cara é melhor que eu, melhor caçador que eu, esse cara é mais inteligente que eu, esse cara pega mais mulher do que eu, sabe esse tipo de coisa? Você entra numa competição. E acho inegável. Difícil dizer que o cara não tem razão nesse ponto. Não, e a competição tem mais até camadas, hoje, né? A competição até hoje. Eu acho que isso é mesmo, né? Então, assim, o Hobbes tem razão? Acho que tem. O Rousseau também tem? Também tem. Isso que é legal. Mas Dentro aí de uma análise... Até aqui onde a gente chegou, né? Ele é interessante, é o ponto de vista que você aborda, né? Que o Rousseau pega, tanto que ele usa aquela frase do bom selvagem, né? Ele considerava o homem bom e até falava, o homem é o bom selvagem. Mas ele vai lá atrás, né? Na época do homem que vivia naquelas pequenas tribos, né? Como a Alexandre falou, e não tinha contato, tribos com tribos, era um cara meio isolado, né? E era um cara que só pensava na subsistência dele. Né? E dessa forma, então, né, não havia corrupção, né, que ele usa essa palavra de corrupção, quando você se preocupa com coisas que não deveria se preocupar. Que você não precisa. Ele vai até um ponto, né? Ele fala, até aqui o homem estava indo bem. Quando ele começou a querer mais do que isso, né, ele dá algumas... Aí ele coloca até como uma explicação natural, quer dizer, a humanidade foi aumentando, né? O número de pessoas foi aumentando e houve necessariamente o contato, né, entre tribos. E esse contato é que determinou a corrupção, determinou a formação das propriedades privadas e a partir disso, né, essa desigualdade que ele tanto bate, né, que acho que é o ponto, a pedra angular do Rousseau, que é a desigualdade que foi criada a partir da criação da propriedade privada. E eu diria que é a obra mais legal dele, né? Quer você concorde, quer você discorde, eu acho que é a obra mais legal, eu acho que a obra fulcral mesmo, é a da desigualdade entre os homens. Eu acho que essa é a mais legal. Depois ele vai falar do contrato social, ele vai desenvolver as ideias que já estão lá muito latentes na origem da desigualdade entre os homens, que é onde ele vai delinear mesmo essas ideias. Discurso sobre a origem, os fundamentos da desigualdade. Isso, ele tem vários nomes, né? Você vai pegar traduções com vários nomes, um deles é esse enorme que você falou aí, mas tem discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, enfim, tem um monte de traduções aí, é à la carte. Né? Então, o crescimento populacional também traz o crescimento dos problemas sociais. Sem dúvida. Exato. Segundo a versão de Rousseau, sim. Segundo Rousseau. Sim. E segundo... Diretamente proporcional. Eu acho que se você pega, por exemplo, o que nós tínhamos... Vamos pegar o Brasil para ficar fácil. Os indígenas do Brasil, a influência que eles sofreram dos portugueses, eu acho que vai ser difícil de alguém defender a ideia de que os portugueses trouxeram algum benefício, né? Que esse contato, e não só os portugueses e os indígenas do Brasil, o Cortés no México, né, o Pizarro no Peru, o que esses caras fizeram aqui é difícil mesmo. Você olhar para o indígena como ele era, bom ou mal, não importa. Até porque ele vai dizer que para o indígena ou para o homem primitivo não existe conceito de bem e mal. Né?
e de certo e errado. Esses caras não vivem sob essa diferenciação. Assim, mas agora, sob o nosso ponto de vista, o que é bem e o que é mal, o jeito que esses caras viviam aqui e como passaram a viver depois que chegaram, por exemplo, os portugueses, aí eu acho que até esse ponto é difícil de ir contra a ideia do cara mesmo, né? Que o cara tinha uma qualidade de vida e quando ele recebeu esses europeus, isso virou um pandemônio mesmo para ele. Essa interação não foi nada benéfica, zero para ele. Mas agora eu vou dar um recado para o pessoal que está assistindo. Já estamos com 30 minutos de episódio e queremos ver like, queremos ver inscrições aqui no canal. Então, se você não é inscrito, gosta desse assunto, esse assunto cabeça, esse assunto de convite a pensar, faça a sua inscrição aqui no canal e clica lá na sinetinha para você receber as notificações quando houverem novos episódios aqui no canal. Tá? Isso ajuda a gente em termos de canal, o like ajuda a gente em termos de divulgação do canal, então se você puder dar essa força, a gente agradece. Um show, tá? Bom, falando sobre a questão do homem na sua essência, né? Isso. Para onde nós vamos agora? Agora vamos para o contrato, né, Marcelo? Vamos para o contrato. Quer iniciar o contrato aí? Vamos lá. Depois do homem primitivo, do homem natural, precisamos domesticar esse homem, entre aspas. Vamos lá. Até hoje, né, existe o contrato social, né? Você vai montar uma empresa... Claro que existe. Tem o contrato social. A única pessoa que não respeita o contrato é o governo. O governo não tem esse contrato social. Porque, na verdade... O governo tem um contrato fiscal. Isso. O governo não tem a participação... E esse ele tem que respeitar. O governo não tem a participação das pessoas, né? Então, o governo legisla em causa própria. Claro que não tem... É muito cômodo para qualquer governo fazer um contrato, porque ele acaba não cumprindo muito a parte dele, né? Mas bom, a gente vai entrar... Não existe a democracia representativa, né, atualmente. Atualmente, precisamos... Não, atualmente não. Acho que nunca. Eu não digo agora, não. Isso você tem razão. Eu acho que nunca. Há muito tempo não existe. Há muito tempo. Eu acredito que nunca houve. Aí eu concordo. Isso, nunca houve. Nunca houve. Sempre teve a classe dominante e a classe dominada. Sim, concordo. Né? Eu acho que não, né? Mas vamos lá para o contrato do Hobbes. Como é que é o contrato do Hobbes aí, Marcelo? O contrato do Hobbes é simples, né? Claro, na minha humilde síntese. Então, se o homem é um ser mau, é um ser selvagem, que ele necessita alguém que o tutele, porque senão um vai matar o outro, né? Então, o que ele coloca, né? Aí, voltando um pouquinho no contexto histórico, o Hobbes ele traduziu a Guerra do Peloponeso, né? Então, ele, devido a isso, né, ele tomou simpatia pelo governo monarca de Esparta. Esparta ganhou de Atenas era democracia, Esparta era monarquia, e ele já começou a criar simpatia pela monarquia já aí, né? E somada a essa visão do homem como um ser ruim, né? Então ele propôs no contrato social o seguinte: haveria uma transferência de direitos. Transferência, guardem essa palavra, porque isso vai ser diferenciado nos outros filósofos, né? Então você doava, né? O meu direito de vida e os meus meios para me manter vivo, eu estou doando para o Estado. Você abre mão, Abre mão, é seu, dou para o Estado, é seu, né? E em troca disso, o Estado deveria conferir, dentre outras coisas, essencialmente segurança, né? Havia outras coisas, mas o ponto primordial, a pedra angular realmente da coisa, era segurança. Sim, proteção, né? Que é a palavra que ele usa o tempo todo, proteção, ele tem que te proteger. Exatamente, tanto que ele admite a desobediência, talvez até a queda do soberano, se ele não se responsabilizar com isso, quer dizer, se ele não executar essa proposta. Isso era um contrato, diferente de Maquiavel, né? Depois a gente vai ver, né? Isso daí era em prol do povo, na verdade, ele achava, né? Era bom para o povo ter um soberano que ditasse as coisas para o povo. Sim. Né? Porque aí o povo passaria, claro, ele passaria a ter medo do soberano, mas passaria a não ter mais medo das relações interpessoais. Tá bom, você continua não sabendo o que tem na cabeça de cada um. É verdade, continua não sabendo. Só que você sabe que ele vai respeitar a lei imposta pelo Estado. Então isso traz uma segurança. Tá? Então era uma transferência de direitos e o Estado dava a segurança. Então basicamente era esse o contrato. Isso.
E o teu direito como cidadão, no que concerne a escolha, acabava no dia que você escolhia o soberano, né, Marcelo? Isso que é legal. É assim, eu tenho o direito de escolher o cara. Sim, esse é o último direito que você vai ter. E depois que você escolheu o soberano, você entregou tudo na mão dele, acabou, você está submisso a ele. E o Hobbes defendia que pudesse ser um rei absolutista, né? Contanto que protegesse o cidadão, né? Então ele prevê, como você falou aí, que no caso de... só tem uma situação em que você pode desrespeitar o rei absolutista, que é quando isso vira uma ameaça à tua vida. Então, por exemplo, o cara pode te convocar para uma guerra e você dizer, não vou. Você pode dizer... Ou seja, ele não está respeitando o seu direito à vida. Então aí que tá. O direito à vida, a autopreservação é a única coisa que pode te fazer desrespeitar a decisão do ele não monarca, cumprisse, né? isso de alguma forma. Né? Isso. Então o Hobbes, ele, por conta desse medo mesmo, né, de todos têm medo de todos, como é que eu vou fazer? Vou deixar na mão de um monarca. Não precisa ser absolutista, mas pode ser. E o Hobbes coloca assim, o homem, para ser colocado na linha, precisa ser pela espada. Ele diz essa frase. Então, assim, tem que ser pela espada, porque na conversa, sentar e bater papo, não vai aceitar. Então, você tem que dar poderes absolutos para um cara decidir por você. Esse é o contrato do Hobbes, né? Eu acho que, em linhas gerais, sim, é o contrato do Hobbes. Quer iniciar o do Locke aí? Vamos embora. Bom, o Locke, ele achava, então, como o Alexandre bem colocou, que as coisas iam relativamente bem no estado de natureza, né? E que o Estado serviria como um regulador e um implementador de algumas melhorias, como eu citei já anteriormente, né? Então, o Locke, ele ganha vários títulos, né? Ele é considerado o pai do liberalismo, né? Ele é considerado um filósofo empirista, né? Também ele é a favor daquela teoria da tábula rasa, onde ele se opõe a Descartes, né? Que o Descartes achava que tudo estava no cogito, né? Tudo estava em nós, e o Hobbes dizia que não, que nós éramos... o Locke dizia que não, que nós éramos uma mente vazia, que a experiência que ia trazendo coisas... Né? Então ele foi adquirindo esses títulos e ele foi um implementador da democracia representativa, né? Então, aí ele colocou o povo como já um iniciante de participação, né? Já o povo poderia escolher representantes, né, para um parlamento, vamos dizer assim, né? E ele foi o primeiro também, diante desse contexto todo, a falar da divisão dos poderes, né? Enquanto Hobbes dizia que a divisão dos poderes enfraqueceria o Estado, né? Que o monarca, o soberano, deveria ser poderoso, absolutista, único, né? A soberania absoluta, né? Então a divisão enfraqueceria o soberano. Isso até na religião, né? Como eu disse, ele tinha que determinar qual era para não dividir o povo, né? Exato. E o Locke, não, ele já foi o pai do liberalismo, quer dizer, vamos dividir os poderes. Aí ele implementou o poder executivo, legislativo e federativo, então divisão dos poderes, mas com uma predominância do legislativo, claro, né? Desde aquela época, né? Você vê, e hoje não está sendo obedecido, né? Mas naquela época já tinha isso, né, Walter? A predominância do legislativo. Na época do Locke, você vê que coisa. Do legislativo, não do judiciário. Agora exato. Naquela época nem tinha judiciário. Quem implementou o judiciário foi o Montesquieu. Federativo. O Montesquieu segue ele e cria o judiciário. Nem tinha judiciário. Não, era federativo. O judiciário nem era necessário. É verdade, né? Por que a gente não continuou com isso? Eu discordo. Eu acho que sem poder judiciário você vai virar Venezuela. Você quer viver na Venezuela. Então ele implementou isso, e ele dizia que a liberdade do cidadão seria, principalmente no momento que ele elegeria um representante, né, para o poder legislativo. Eu quero dizer uma coisa a respeito disso. É verdade, democracia representativa, porém não para todos, né? Não para mulheres e não para pobres. E isso é sempre legal a gente dizer, porque assim, existe uma filósofa, isso é raro, né? Na época do Locke, chamada Margaret Cavendish. E ela faz um comentário nessa época, ela fala assim, bom,
eu não estou obrigada a obedecer a um contrato que eu não assinei. Ela faz essa frase, que é muito legal. Ela fala, bom, eu não fui consultada, eu como mulher não fui consultada. E aí podemos ir para o lado do Locke, que realmente, é claro, eu longe de eu julgar o Locke aqui e querer crucificar o cara, não é isso. Mas o Locke também é o mesmo cara que diz que o casamento é uma mistura de voluntariedade, por exemplo, do marido e da esposa, e também de um ato de clara submissão da mulher ao marido. Então, assim, era um cara óbvio, um cara da época dele. Mas, assim, pobres e mulheres não estavam representados, né? Da mesma forma que tem uma pensadora cristã da época também, chamada Mary Astle. Estou falando muito de mulheres hoje, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns aí a todas. Mas essa Mary Astle, ela fala também um negócio muito legal. Ela, aludindo lá ao que vai ser dito na Declaração de Independência dos Estados Unidos, também, ela vai dizer assim, pô, se todo homem nasce livre, por que toda mulher nasce escrava? Ela tá falando, não é legal essa? Ela foi forte agora. Não foi? Isso é um short legal, né? Você gostou? Esse é um short legal, né? Vamos lá. Vamos lá? Repete aí. Eu vou repetir. Repete aí. Essa filósofa pensadora cristã, a Mary Astle, ela vai dizer o seguinte, que se todo homem nasce livre, por que toda mulher nasce escrava? Então, assim, só para dizer que, claro, toda essa democracia representativa do Locke é muito legal e claramente não estou criticando, não estou dizendo não era de todos, representativa, mas não era de todos, né? Claro. Você quer dizer isso? Como nunca, e hoje não é ainda, né? Nunca foi, né? Exato. Marcelo? Então, assim, por isso que eu estou deixando muito claro. Hoje não é de ninguém, eu acho. Hoje não é de ninguém. Não vão por aí, não vão por aí. Agora está antagonismo aqui, né? Mas não vou, nesse caminho não vou. O Locke, para mim, na minha opinião, e acho que é difícil de discordar, é uma clara evolução, né? É uma clara evolução o que ele tá propondo, 3 poderes, dividir o poder do rei. Muito legal. Mas claro que não era para todos, é só esse ponto que eu quero colocar. E o Rousseau vai no contramão de novo, né, Marcelo? Ele quer saber da democracia direta e não representativa. O que significa isso, Walter? As poucas pessoas de esquerda que sobraram no mundo hoje, deve ter umas 3 ou 4, se for de esquerda de verdade, que por isso que quase não tem mais, não tem mesmo, de esquerda de verdade não tem. Essas pessoas vão defender até hoje, a ideia é o seguinte, cara, você vai escolher representantes para você, esses caras não vão te representar, eles vão representar a si próprios. Qual a solução do Rousseau? O que ele propôs? Ele propôs uma democracia direta em que você vai participar da discussão, você vai dar a tua opinião. Concorda, Waltão, que você chegar em casa e você discorrer, por exemplo, para a tua esposa, nossa, hoje tivemos uma discussão acalorada a respeito da emenda constitucional tal, e decidimos isso e isso e isso. É muito difícil de te enganar, de te engabelar, Waltão, porque você estava lá participando da discussão. Muito difícil alguém chegar para você e dizer, olha, discutimos e foi resolvido isso, depois de muita discussão. Se você estava lá, muito mais difícil do cara chegar e te dar um nó, né? E você vai dizer, não, cara, eu sou testemunho ocular. Outra coisa que o Rousseau vai dizer, é muito mais fácil você obedecer uma lei que você mesmo ajudou a criar. Se você mesmo ajudou a criar, você acaba obedecendo a você mesmo. A ideia é legal, talvez romântica, né? Mas que é uma ideia legal de se pensar. Falar, cara, se eu participei da discussão, se eu ajudei a escolher isso, no final eu não estou obedecendo a uma coisa aleatória, eu estou obedecendo a mim mesmo. Você é parte ativa. Né? Então, assim, isso, parte ativa, parte interessada, né? E que participou. O que a gente tem hoje, cara? Qual é a nossa participação política hoje? Qual é a nossa participação? Zero. A gente é apenas passivo. Nós só podemos votar. A gente é o tempo do Hobbes, a gente escolhe. E a partir da escolha a gente não tem nenhum poder de decidir nada. Zero. Cara, falido, né? E essa escolha é ilusória, né? A escolha que nós fazemos é ilusória, porque na verdade nós não escolhemos todos os integrantes do Congresso. É uma fração ínfima. Isso. O resto que está lá
entrou por uma Meios série... escusos, né? Que você não entende. Uma engrenagem que eles mesmos criaram através de Claro. emendas constitucionais, porque o governo ele não governa para o povo, ele governa para ele. Para ele si, governa claro. para aquele núcleo. Né? Legisla em causa veja própria. as últimas emendas de Constituição, veja as últimas leis. Quais foram os acréscimos de bem-estar para o povo que foi criado nessas leis? O governo legisla em causa própria. Totalmente em causa própria. Para garantir, né, a perpetuação de mandatos, né, menos risco, poder, né, de ser colocado para fora, Claro. etc. Para que serve um político hoje em dia? Para que serve um político? Você precisa de médico, você precisa de engenheiro, você precisa de um pedreiro. Sim. Agora, você precisa de um político. Você precisa de um político. Você não da maneira como nós temos. Exato, Eu mas acho que desse precisa, político que você está aí, você eu precisa. acho que Não, precisa, não. mas não A gente desse. precisa de alguém que organize a coisa. Você precisa mas de uma. não. Você precisa de alguém que tenha uma ascensão política sobre a comunidade. Que pode ser o engenheiro, pode ser o médico, você entende? Não, criou-se o profissional político. Esse que foi o problema. Sim. A profissão de político. O político não deveria nem ganhar. Ele deveria ter a participação dele como um adicional. Como é de em alguns trabalho. países, Mas é Escandinávia. Não querendo idealizar, mas a Escandinávia. Eu posso dar um número aqui? Eu acho que é pertinente para a conversa. Assim, no Brasil, a gente tem uma variação, e isso é um número legal que você falou da Escandinávia, isso é um número escandinavo, é um número sueco. A gente tem um estudo que diz que a variação de salário no Brasil dentro de uma mesma empresa é de 1 para 120. A proporção, não sei se está claro isso, né? A proporção salarial, ela varia de 1 para 120 em termos de proporção. Na Suécia, isso chega no máximo de 1 a 4. No Brasil é de 1 para 120. Você acha que existe qualquer tipo de emprego ou de cargo que valha 120 vezes mais outro cargo da mesma empresa? Ainda que seja a mulher que está limpando, pede para ela deixar de limpar 1 mês, 2 meses, ver se alguém consegue trabalhar nessa possível. Você percebe como a nossa sociedade, trouxemos muito para o Brasil agora, né? Mas enfim, acho que faz parte. Como a nossa sociedade é muito desigual, ela é enorme, assim, enquanto uma sociedade escandinava ela é achatada, né? O que causa isso? Menos competição, inclusive, uma sociedade muito menos competitiva. Por que você vai puxar o tapete do cara que está do teu lado para ganhar um pouquinho mais do que você ganha? E você não vai ter grande variação. Todos pagam bastante imposto, né? Sim, Só claro. que o Estado dá em É troca revertido, claro. tudo. A educação na Escandinávia é um negócio primoroso. É revertido. Eles né? têm uma garantia de educação absolutamente, nossa, para nós utópica. Né? Para nós, utópica, é isso Tem mesmo. tudo, eles têm tudo. É isso né? mesmo. O Estado garante tudo. Ou seja, Isso não mesmo. adianta democracia se você não tiver um governo que a ponha em prática. É isso mesmo. Exato. Né? Exato. Não adianta uma Constituição se ela não for respeitada. Se ela não for respeitada. Porque tudo isso que vocês estão falando aqui, a Constituição é um tipo de contrato social. Não, e digo mais, hein? Claro que é. contrato mor, vai. Claro que é. E um contrato escrito por eles, hein? Exato. Eles que aprovaram, não fomos Isso, nós. mas eles quem, né? E nós colocamos eles lá. É. Nós colocamos. A pergunta é: qual é a informação real que você tem do candidato que você vota? Nada. Nada. Você até pode ir no portal da transparência e você vai perceber que ele não é tão transparente. Por quê? Eu fui exatamente nos gastos. Não é transparente. Está lá, passagem de avião. Para onde? Por quê? Não se fala. Sim. Ele tem direito da passagem de avião. Agora, por que ele viajou de avião e para que ele viajou de avião? Sim. Né? Exato. Fechamos a questão dos três? Ainda falta alguma coisa? Vamos voltar um pouquinho? Voltar pra Volta quem? um pouco Pra e você? eu preciso fechar falando o que eu acho do Américo Vespucci, só para dizer a influência sobre os três que eu tenho certeza que ele teve. Vai lá, Marcelo. Só para fechar Rousseau, né? Então, como o Alexandre bem colocou, é bem isso, a preocupação de Rousseau é a igualdade, né? Tanto que ele coloca, é o único que coloca 3 estágios
até você chegar no contrato social. É o estado de natureza, estado de sociedade civil e depois o contrato social. Isso. E ele fala, no estado de sociedade civil, você tem a propriedade privada e isso é um problema, né? E aí então se cria esse contrato social, né? Porque ele acha que a propriedade privada, dentro dessa concepção de propriedade privada, existe uma desigualdade, porque terão mais oportunidades aquelas pessoas que pertencem a classes econômicas e sociais privilegiadas. Abastadas, né? Isso. Esse é o conceito dele. E ele coloca assim que para você mudar isso, né, para você entrar no contrato social, você precisa que as pessoas, né, não sejam alienadas em relação a esse problema, né? Que você sinta que esse problema exista para mudar. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, que você realmente implemente uma democracia direta, como essa que o Alexandre falou, que o próprio povo cria leis às quais ele vai ser submisso, né? E que você obedeça, em linhas gerais, em suma, o preceito da vontade geral. Isso Que mesmo. a gente precisa discutir ainda. Podemos chegar rapidinho. Sobre vontade geral, que, resumidamente, vontade geral, segundo Rousseau, era fazer o que é certo. Isso. Só para voltar... Parece que você está falando do comunismo, para mim. Não, Mas ele é o pai, né? Mas ele é o pai. Não. Rousseau. Eu acho que eu estou. Contra a propriedade privada. Sim. A reversão do benefício para a comunidade. Isso. Parece que o... Mas eu não terminei ainda. O Alexandre vai falar. O Marx é contemporâneo do Rousseau? Não, mas bebeu. Com certeza. Claro. Mas bebeu desse Rousseau, mel aí, né? Claro, mel não. Né? O Rousseau é do fel. O Rousseau é o pai. O Rousseau é o pai da esquerda, né? Agora, só para a gente não deixar de mencionar o óbvio, né, Marcelo? Eu esqueci de mencionar uma frase clássica dele que é óbvia, que ele diz que o problema do ser humano começou quando uma pessoa chegou, cercou uma terra e olhou para os outros e falou: isso aqui é meu. E os outros acreditaram. Ele fala que os outros foram trouxas o suficiente para acreditar. E ele complementa, né? O complemento dessa frase não é muito popular, as pessoas param nessa parte. Mas tem a segunda parte que é muito legal, que ele fala assim: o que as pessoas não entenderam é que a terra o fruto da terra é de todos e a terra é de ninguém. Então ele diz isso. É uma coisa muito legal também de dizer, né? Então, assim, o primeiro que cercou a terra e disse isso é meu foi o cara que criou a sociedade, a propriedade privada. E ele diz, mas as pessoas não entenderam que o fruto da terra é de todos e a terra não pode ser de ninguém. Então ele está claramente defendendo esse estado de natureza, que você não tem a propriedade privada, você não vai lutar por isso, né? Agora, eu sei que você quer falar do legislador, né? Você encaminhou para isso aí. Quando... isso é uma discussão muito importante, porque é onde fica ambíguo e nebuloso e é onde as pessoas muitas vezes param a discussão, né? Eu vou dar aqui a explicação do Rousseau, né? O que ele diz que é essa figura do legislador. O legislador vai ser um educador, vai ser alguém que vai incutir um espírito político no povo. Vamos raciocinar o que o Rousseau está dizendo. O povo sai do estado de natureza e vai assinar um contrato social. Esse povo que está assinando o contrato social, ele é um povo ideal, mas não é um povo real. O povo real não está assinando o contrato social. Porque você não pode esperar desse povo grandes decisões políticas. Ele claramente não tem condições de tomá-las. O que ele vai dizer? Você precisa de alguém competente. Ele diz que isso é quase um trabalho de deuses. Ele diz isso, né? Ele fala, tem que ser quase um deus para fazer isso. Mas um cara que tenha a competência de educar o povo politicamente. Pode ter 1 milhão de interpretações porque isso significa. Eu acho que ele foi até mais leve. Quando o povo tivesse alguma dificuldade, entraria os legisladores, porque isso daí é um discurso meio radical. Isso que você falou. Não, mas eu acho que ele foi um pouco mais leve. Pouco mais, assim, escamoteado. Não, assim. Não foi. Estou pegando o que ele escreveu. Ele escreve isso. Que o legislador é um cara que vai incutir espírito político no povo, que o povo não tem. Esse povo, de novo, o povo que assinou o contrato é um povo ideal. A hora que você vai pôr o contrato em funcionamento, você fala, cara, esse povo não existe, esses caras não sabem nada de política. Esse é o povo real. Quando você encontrar o povo real, você precisa de um legislador.
Para de dizer novo, ao povo o que é certo. então, mas a gente não ouve isso o dia inteiro, o que é certo, mas não é na questão dele, né? A gente tem pessoas, muito mais do que um legislador. Esse legislador, ele não pode nem determinar leis, ele não tem poder de governo, não tem poder nenhum. Ele tem poder de sugestão, na verdade, né, Marcelo? Ele não, Mas pelo que eu ele vai entendi, sugerir leis. Ele É sugere. um homem, assim, sábio Sim. e moralmente, assim, bem conceituado, Sim. a ponto de ter uma credibilidade. Claro, é isso aí. Então mas não é ele mais, tem influência. mas não tem poder. Não tem poder de criar as leis. Ele não vai Não, criar. mas como a soberania no Rousseau está no povo, então Isso. um grande influenciador do povo é importante. Né? Sim, claro que é importante. Para que Claro. determinado ponto seja seguido. Claro. O legislador não vai criar as leis? Não, ele vai sugerir leis. Não, Ele quem não cria as leis é o povo. é o povo. Tudo tem que passar Mas você pelo tem um povo. cara bem sábio e bem influenciador, né? Moralmente capacitado e tal, né? Que caso o povo tenha alguma dúvida, ele vai dizer o que é certo. Caso o povo tenha, não. O povo Mas terá, o né? povo não vai criar, vai ser um plebiscito. Ele vai aprovar o texto Vai aprovar criado ou pelo não vai legislador. aprovar? Isso. É. O Estado, segundo Rousseau, é um executor, né? Ele não decide Isso. nada, ele só executa. É isso. Até por isso que nós temos o executivo. Que Isso, é o- que é quem põe as leis que em é- prática. Que deveria ser, Depois, deveria ser só isso, né? o legislador, que é a nossa Câmara e o Senado, e o judiciário, que é para dar sustentação a essa Ainda O legislação. executivo tinha que executar, não criar obstáculos. O Ainda, executivo ou o judiciário? Você fala? Os dois. É. ainda assim, o legislador, né, você vê que ele continua limitado pela vontade do povo. Ele vai sugerir. Agora, mas né? aí, Continua limitado pela vontade do povo. O povo vai. mas aí ele propôs uma coisa depois disso, Qual que foi o quê? que foi, lembra que a gente conversou? Se o legislador não resolver, se apesar de tudo, ainda houver controvérsia sobre a vontade geral, né? Então ele admitia que o povo, olha só, coisa contraditória, que o povo elegesse um ditador. O povo elegesse um ditador que implementaria o conceito sobre um determinado assunto por um determinado período de tempo até que as coisas se pacificassem. Mas ainda assim é eleito pelo povo, não por golpe de sim, Estado. mas, né? meu, É eleito. eu não Sim. consigo conceber uma coisa. Não, Como é que o povo podemos vai eleger um discordar. ditador? Isso é uma coisa muito controversa. O povo eleger um ditador? Não, mas o Hobbes propõe você- isso. Você vai escolher um Não, mas o monarca Hobbes é mulher. absoluto. Você Sim, vem o escolher Hobbes é muito o seu claro. algoz, O Hobbes né? não é controverso, ele é muito claro. Absolutismo e acabou. Eu acho que a grande dificuldade do Rousseau, e é óbvia para mim a dificuldade, é assim, a vontade geral é assim, como é que nós vamos chegar numa vontade geral? Uma vontade geral é muito difícil. E aí tem a parte... E aí, unanimidade e aí impossível. tem a parte do Rousseau que eu não gosto, que deu no que deu na Revolução Francesa. O Rousseau é o grande influenciador da Revolução Francesa, os jacobinos. Os jacobinos têm uma leitura do Rousseau que é assim, e é verdade, o Rousseau dá margem para isso. O Rousseau escreve, conduziremos o povo à liberdade pela força, na marra. O povo será obrigado a ser livre. Quando isso cai no colo do Robespierre, e isso eu estou criticando. Quando isso cai no colo, quando cai no colo do Robespierre, ele fala assim: entendi, eu tenho que eliminar todo cara que é contra mim, né? Ele leva para um lado um pouco mais radical do que o Rousseau quis dizer, talvez, mas o Rousseau deu margem ao cara interpretar assim, né? Entendeu? Ou Então, seja, se não está funcionando esse estado de legislador, vamos pôr um cara, isso. um tirano, entendeu? Que aí o cara fala, acabou com essa babaquice aí. Isso, mas é verdade. É isso mesmo. Democracia, o cacete, aqui quem manda sou eu. Isso. No fim das contas, parece que o Rousseau perde a paciência e fala assim, quer saber? E ele fala Hobbes está mesmo. certo. Marcelo, no final, o Rousseau vai dizer assim, não há muito espaço para discordância, né? Pô, já discutimos, já debatemos, já pus o legislador para te dar um toque do que você tem que fazer. Você não vai fazer? Cara, eu estou perdendo a paciência com você. Então, assim, é muito isso, assim, você lendo, é muito isso, assim, chega um ponto que o Rousseau fala assim, não pode haver dissidência até certo ponto, não pode haver. Temos que chegar num acordo na marra.
na força. E aí é onde ele se perde, porque ele é muito democrático, democracia direta. Chega no fim ele fala assim, cara, mas não dá para discordar, tem uma hora que vocês vão ter que concordar por bem ou por mal, e aí é onde se perde. E outra coisa, ele pressupõe a perde. democracia direta em pequenas aglomerações, pequenas cidades. Ele admitia, né, que a coisa iria se expandindo e entraria numa democracia representativa. E para defender ele, eu critiquei ele pela Revolução Francesa, vou só defender um pedacinho dele na Revolução Francesa também. Ele, assim como Marx nunca acreditou que a Revolução podia ter sido feita na Rússia, na União Soviética, na Rússia, da mesma forma, o Rousseau não acreditava em Paris como fazendo revolução. Ele não acreditava isso em Paris. Quer dizer, Paris é grande demais, desigual demais, tem dissensão demais. Aí ele dá um exemplo. Sabe onde isso funciona? Ele dá um exemplo. Córcega. Olha, cara, que ironicamente vai dar à luz o Napoleão depois, né? Então, assim, ele fala, a ilha da Córcega é o lugar ideal para isso. É pequenininho. Você vai debater com o teu vizinho não quer discutir muito com você. Seu vizinho toma Napoleão. Café junto. Então, acho que é isso. Agora, se quiser complementar, acho que deu... Eu quero complementar rapidamente uma coisa muito importante, assim, em termos de diferencial. Locke falava a favor da propriedade privada, e lá atrás, então, ele considerava a primeira coisa de propriedade privada, importante a se observar, era o próprio corpo. O corpo era verdade. Era o corpo, a integridade e as obras que esse corpo poderia executar. Então, ele era um cara extremamente que valorizava o trabalho. Então, essa questão do fruto da terra é de todos, eu acho que é muito controverso, porque acho que aí o Locke fala de quem trabalha, né? Que eu acho assim, interessante a gente analisar isso, né? É que o Locke está pensando já a sociedade civil, o Rousseau não, por isso que diz que o fruto é de o fruto é de quem trabalhar, já é outro, é depois do contrato. Né? Não, mas o Locke considera isso como uma coisa definitiva. Sim, mas isso é depois do contrato, né? Não é estado de natureza. Né? Não, é estado de natureza, sim. O direito de propriedade privada no estado de natureza. Mas não tem trabalho no estado de natureza. Claro que tem. Não, claro que tem. Tem o trabalho de todos. É um trabalho rudimentar, mas tem. Então, e isso foi extrapolado depois com a evolução da... Na verdade, a sociedade se tornou complexa. Né? E o Locke, eu acredito que o Locke entendia nessa questão da propriedade privada como um direito. Sim. Não como um dever. Um direito. Como um direito. Sim. Direito. Todo mundo tem o direito de ter sua propriedade privada. E a primeira que você considera o próprio corpo. E o corpo era uma das propriedades privadas. E as coisas que você podia fazer para manter o seu corpo bem. Isso, perfeito. Eu preciso completar o que o Marcelo disse, porque é importantíssimo, eu quase esqueci. São os 3 direitos que ele disse, né? Direito à vida significa o quê, para a gente traduzir, né? Ninguém pode te matar, ninguém tem o direito de matar você. Segundo, direito à liberdade, ou seja, ninguém pode te prender sem um julgamento prévio e justo. Terceiro, direito à propriedade privada. O que é teu, sei lá como é que você vai justificar, mas enfim, você tem que ter um contrato, você tem que ter uma escritura. E pelo seu trabalho, ele fala muito isso. Ele valoriza muito o trabalho nessa relação, na inter-relação de propriedade privada. Que é a principal divergência dele com o Rousseau, né? Que o Rousseau entende que a propriedade privada é o grande problema da sociedade. É o problema original. É o que causa todas as mazelas e as diferenças sociais. E depois, ainda, a última coisa que eu vou falar, prometo. Né? Ele... Você está aqui para falar. Ele considera essa questão de propriedade, ele respeita a propriedade privada pequenas, no final das contas. Ele é só contra os grandes latifúndios. No final das contas, ele chega a isso daí, pô. As pequenas... O Rousseau. Acho que alguém colocou ele contra a parede e falou, para de falar essas coisas aí. Você vai tomar um tiro. Você sabe quem está te financiando? É o cara que tem a propriedade grande. Fique esperto. Fique esperto. Acho que deu, né, gente? Agora, eu pediria a vocês fazerem deixemos claro, né, Marcelo, que teríamos horas para falar sobre isso ainda, né? Só que foi um esforço hercúleo para falar pouco. Né? A gente pode um dia Deu pegar... uma hora e... A gente pode pegar ir pro sofá. A gente pode dissecar o Rousseau.
Vamos falar sobre Rousseau. Então, mas eu achava isso, que a gente podia falar sobre Porque a gente trouxe 3 caras com muito conteúdo. Exato. Vamos fazer uma do Rousseau, que o Rousseau dá mais discussão. O Rousseau é um cara que meio que... Não, se eu puder falar o que eu quero, vamos fazer. Você pode falar. Tá isso aqui é um espaço democrático. Eu acho que é o único no mundo. Eu só vou cortar na edição. Porque eu sou legislador. Aí, ó. O absolutista aí, ó. Você fala, agora vai depender de mim. É bem isso, né? É bem isso, né? Você tem todo o direito de fazer o que você quer. Você está sendo Voltaire aí, né? Você pode falar o que você quiser. Isso. Defenderei, só que ele não defenderá o teu direito, ele vai cortar, né? Eu só peço agora para vocês. Não, já vende aqui, depois corta. Isso. Darem para o público, né? Já deu like? Já se inscreveu? Então vai lá. Referências bibliográficas desses 3 contratualistas. Tá. O Hobbes tem que ser o Leviatã, né? O Leviatã do Hobbes, que a gente inexplicavelmente esqueceu de explicar, mas o Leviatã é o Estado para ele, é um Estado, um corpo artificial. Depois você vai para casa ler o que é o Leviatã. Não vamos ter mais 5 segundos, é o governo, né? O Leviatã é o que ele chama de governo, né? Ele chama de governo, que é o corpo. Ele diz que o homem tem o corpo natural, tem o corpo físico, e tem o corpo artificial, que é o Estado, o governo. Não quero entrar muito mais, acho que deu. Eu vou falar só do Rousseau, que eu acho que as obras do Rousseau, que são importantíssimas, talvez a mais importante, na minha opinião, 1755 ele escreve lá o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, acho que é o mais legal de todos. E no ano de 1762 ele escreve 2 obras, né, que são também importantíssimas, que é o do contrato social e o Emílio, né, que a gente não falou nada, mas o Emílio, vamos deixar para o episódio sobre o Rousseau, porque o Emílio ele escreve sobre educação. O específico dele, né? Isso. Ele escreve sobre educação. Ele nunca usou nos filhos dele, porque ele abandonou todos os 5 filhos quando eram crianças. O Emílio é o nome do livro. Ele chama o Emílio ou da Educação. Esse é o nome do livro. Que ele escreve uma pedagogia, como criar esses cidadãos aí que ele espera que vão participar mais para frente, como dar a educação desses cidadãos aí, como criar pessoas que pensem independentemente politicamente. Locke, segundo o Tratado do Governo Civil, do Locke, e o primeiro tratado do Governo Civil, ele fala sobre o direito divino dos reis, né? Que até a gente esqueceu de comentar isso, né? Do qual ele discorda. Que, embora o Locke gostasse... não, isso aí é do Hobbes, desculpa. Ele falava do direito divino dos reis. Então, o segundo tratado do Governo Civil, que ele fala da divisão dos poderes, etc. Né? Então, o segundo tratado do Governo Civil, e uma coisa que a gente não comentou, da Carta à Tolerância do Locke. Né? Que isso também acho que vai ser fruto de um outro podcast, que a gente vai falar que o Locke foi dito como um liberalismo, inicialmente até do ponto de vista religioso, né? E que eu li um pouco dessa Carta à Tolerância e discordo um pouco, né? Porque ele põe muita exceção, né? Ele faz exceção a ateus, ele faz exceção a católicos romanos. Né? Então, que tolerância é essa? Né? Mas é interessante isso para a gente debater futuramente. Legal. Fechamos? Fechamos. Então, aqui um compromisso nosso com vocês, nossos inscritos e não inscritos. Você não é inscrito? Então se inscreve, pô. Trazer episódios específicos sobre John Locke e sobre o Rousseau. Eu acho que vale a pena. Principalmente fazendo essa abordagem, né? Você quer colocar alguma coisa? Não, conclui depois eu rapidamente, que eu esqueci de uma coisa fundamental. Não, então fala. Não, que esse episódio todo foi por conta do meu amigo, meu advogado, Dr. Mário. Ele que deu a ideia dos filósofos contratualistas. Está aí, Mário, esse é para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado, curta bastante. Abraço. Aí, doutor Mário, para você esse aqui, hein? Então, fechando o nosso papo, foi muito bom. Eu acho que realmente ficou muita coisa para a gente falar sobre cada um deles, né? E a influência deles atualmente, né, na condução do nosso país, né? Muita coisa que está aí, ó, sendo mostrada, e a gente tem influência nesses caras. Vamos ficando por aqui.
Agradecemos a audiência, agradecemos a todos que participaram aí, dando like, fazendo inscrição. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões, porque eu acho que isso aí também é muito importante para nós. E nós vamos finalizando aqui nosso episódio de hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alexandre. Eu falei, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Trocando Obrigado, o nome da gente no primeiro. Vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. promete, Até hein? a próxima. Tchau, galera. Obrigado. Namastê. Namastê.